Tem um carinha ali que até agora a gente não sabe como é que tá a situação, que é do Alan Franco, e agora a gente falou há pouco aqui da diretoria, da questão do Juan Tressoldi. Como é que fica? O São Paulo resolve ali a situação, a pendência com o Sassuolo, talvez encaminhe ali uma compra, que eu acho temerária pelo valor, e o Alan Franco, que é o melhor zagueiro, até agora não renovou, né, Pri? Pois é, assim, eu acho que eu sou muito sincera, né? E às vezes a gente muda de opinião. No começo ali do ano, eu era super contra a permanência do Juan. Hoje acho que ele é um jogador que está correspondendo quando está jogando. Só que ainda há ressalvas sobre o valor que é cobrado para permanecer com ele. Agora, independentemente disso, até porque o que eu falar não vai fazer o São Paulo tomar a decisão ou não, o que eu acho que seria bizarro seria perder o Alan Franco e comprar o Juan. Aí, pra mim, é um negócio que eu não sei. Aí eu não sei nem dizer, mano. Aí é complicado. Eu pensei em muitas palavras aqui, mas não posso falar nenhuma delas. Tipo assim, não dá pra perder o Alan Franco, sabe? E por vários motivos, cara. Pela qualidade que ele tem, pela segurança que ele passa, pela identificação que ele criou com o clube, pela maneira como ele faz parte ali no dia a dia. O Alan se tornou um dos exemplos lindos, assim, de história de volta por cima que o São Paulo tem, como para mim também é o Alisson. Eu sempre falo, eu posso estar totalmente errada, tá? Mas a gente fala muito de Lucas, de Oscar, de Caleri, Luciano. Eu sempre, quando eu faço uma entrada ao vivo na TNT ou uma live aqui no Arquibancada Tricolor, eu falo que os xodós da torcida, na minha opinião, são Alan Franco e Alisson. Porque para mim são os xodós, aqueles que a torcida pega para cuidar mesmo, sabe? Do tipo assim, vou guardar num potinho e guardar no meu quarto. Eu acho que são esses dois, porque a torcida tem muito carinho por esses caras, por tudo, pela maneira como eles tiveram persistência para viver a fase que eles vivem. Então, assim, cara, perder o Alan Franco para mim é um negócio desesperador. A gente não podemos deixar, acho que a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá na casa do Alan Franco e falar: Alan Franco, o que está acontecendo? A gente vai ajudar aqui, a gente faz uma vaquinha, não sei. Porque se ele sair, é complicado. Agora, a Mari fala, né, pelo fato do Palmeiras estar interessado. Aí também, se for pro Palmeiras, aí esquece tudo que eu falei, vou discordar novamente de tudo que eu falei aqui e apagou. Mas é isso, assim, cara, se quiser ficar com os dois, beleza, cara. O que eu acho ou não, independe se o São Paulo vai comprar o Juan, e me parece que o São Paulo... dizer, que se ele for pro Palmeiras, não entendi o que você quis dizer. Você que o fato dele ser o xodó da torcida vai acabar, entendeu? Ah, sim. Porque eu falei que ele é o xodózinho que todo mundo ama muito. Eu acho que se ele vai pro Palmeiras... Mas é um cara estrangeiro. Se chegar um negócio do Palmeiras, ele não vai... e não resolver com o São Paulo. Os argentinos, eles são muito, muito fiéis, né? Vamos dizer assim. Né? Mas se não houver uma proposta compatível com o que ele é hoje para o elenco do São Paulo, para o elenco do São Paulo, não. Para o nível do futebol brasileiro. Para mim, o Alan Franco é o melhor defensor do Brasil. Jogando no futebol brasileiro é o Alan Franco. Então, isso tem um valor. Isso tem um valor. Concordo. Certo? Não, eu acho que assim, é só isso. A galera que ama ele vai ser vaiado no jogo quando ele for jogar no Morumbi, entendeu? Essa história muda naturalmente. E eu entendo, ele tem mesmo que se valorizar, porque eu concordo com você. Ele é fera, cara. Ele é fera. Ele tem que se valorizar e eu acho que o São Paulo tem que pagar. Paga tanta gente aí, paga o Alan Franco então, cara. Ele é o melhor jogador mais estável do time nos últimos anos. E sabe qual que é a merda que pode acontecer? Que é o seguinte, como acho que o Cabide fala aqui, né, que o empresário dele tá vendo isso. Que é o seguinte, você tá lá, e aí o Renan pode falar melhor do que eu em qualquer lugar, mas ó, onde eu trabalhava na minha carreira anterior, era assim, você tá lá, está dando sangue na empresa, você entende que a empresa está não podendo pagar salários altos, beleza. Aí você fala, porra, tô junto, vesti uma camisa, tamo junto aqui, gosto daqui. Aí você pede um aumento, né? Você fala assim, porra, passei uns apertos aí e tal, né? Vamos, dá para valorizar meu trampo e tal? O cara fala, ó, a gente tá apertado, não dá, mas eu conto com você. Beleza, aí você compreende. Aí você começa a olhar que a empresa tá trazendo um cara para sua função, pagando muito caro. Aí você fala, meu irmão, e aí? Eu tô aqui roendo osso e eu tô pedindo uma valorização, você não me deu. Aí você vai no mercado, vai contratar um cara para fazer a mesma coisa que eu, pagando muito mais, cara. Eu tô fora. Não, mesma coisa que eu não. Mesma coisa que eu não. Jogador não, de futebol, mesma coisa a mesma que eu não. O Alan, na cabeça do Alan falou, não. Aí não. Vou ter que gastar dinheiro lá na Itália, muito mais dinheiro do que renovar comigo, então vai lá, amigão. Vai lá. Entendeu, não? Que foi o que aconteceu com o Wellington, lateral, né? O São Paulo descartou o Wellington, ia vender pro CSKA e tal, aí não vendeu porque fechou a janela antes e tal, beleza.
Aí o Caio Paulista pulou um muro, foi pro Palmeiras. Aí falaram, ô Wellington, tudo bom? Como é que você tá, amigão? Desculpa aí, né? Fica com a gente aí. Aí não dá, né, amigão? Você já me desvalorizou, eu tô fora. Então, o meu medo é isso, mano. O Alan Franco é o melhor zagueiro do time. Só que aí o São Paulo tá lá, acho que é 30 milhões, né, que falaram, o Pri, eu não sei, desmentiram já, falaram que não é esse valor pelo Juan Tressoldi, né? Mas é uma grana. Aí o São Paulo tá lá A gente só não sabe exatamente quanto que é essa grana, né? Nunca Porque sabe desmentiram, mas não falaram o que é. Não corrigiram, né? É 29, né? Pois é. Não é 29.900, né? Só que aí é o seguinte, os caras se conversam, os caras veem notícias e tal. Aí você tá vendo lá que o São Paulo tá, tipo, gastando uma bala, 5 milhões de euros no Marcos Antônio, que beleza, é uma outra posição. E aí um valor semelhante no Antressoldi, mas aí o melhor zagueiro do time ainda não chegou num acordo. Meu, o empresário vai na orelha do cara e fala, amigão, os caras não estão te valorizando, pula fora, né, Renan? Claro. Ô Senna, deixa eu falar um pouquinho a respeito desse tema aí da posição de zagueiro, do Juan, do Alan. Já falei, o Alan tem que renovar com ele, fazer o esforço possível e impossível para esse jogador se manter no São Paulo. Melhor defensor jogando no Brasil hoje. É incrível o que esse cara joga. Cada dia que eu vejo ele jogando, eu fico mais impressionado com ele dentro do campo. Vou tentar conversar com ele, que ele passa todo dia aqui na frente de casa para ir treinar. O filho dele treina numa escolinha que tem aqui em cima. Vou fazer campanha lá e vou ficar esperando esse cara chegar lá para buscar o filho dele, que eu preciso conversar com ele. Eu mando mensagem para ele no Instagram e não responde. Eu vou ter que conversar com ele e falar, amigão, segura aí com nós, cara. Fica aí, pelo amor de Deus, bicho. A questão que você falou do Juan é exatamente isso. Pô, o cara vê as notícias. Pô, os caras vão gastar 5 milhões de euros para renovar, para comprar um jogador, sendo que eu tô aqui já há 2 anos, a torcida gosta de mim, muito mais, mas tô jogando com consistência há 2 anos, a torcida gosta de mim. Pô, não, eu vou colocar lá em cima. E o que eu sempre falo, para posição de zagueiro, o quinto zagueiro tem que ser da base. Não tem, eu concordo com a Pri. Tenho gostado bastante das atuações esse ano do Juan. Quando foi solicitado, jogou bem. Tô gostando do Juan. Só que um detalhe. Cara, se a gente não conseguir fazer um zagueiro na base, fecha a porta de Cotia. Então nós temos 4 profissionais. O Sabino, o Alan, o Arboleda e o Ferrarese. O quinto tem que ser da base. Eu não preciso gastar dinheiro com o quinto jogador para essa posição. Certo? Com todo respeito, o Juan, não é nada pessoal, é um grande jogador, mas é a necessidade que o clube tem hoje, o problema de não ter dinheiro, e, cara, tem que formar um na base, sendo. Nós temos que ter um zagueiro da base. Historicamente, São Paulo sempre teve um zagueiro da base, cara, fazendo parte do elenco profissional e muitas vezes sendo importante no elenco profissional. Vou citar 2 aqui, um meu contemporâneo, o Ed Carlos, e outro o Beraldo. E que depois deram frutos financeiros para o clube. Então o quinto jogador tem que ser da base. Essa é a minha opinião, com todo respeito ao Juan, que tem jogado bem quando tem entrado. Tem velocidade, é muito bom na bola aérea, só que, cara, o clube não tem dinheiro hoje. Se tivesse, beleza. Aí são 2 opções. É ele ou o Marcos Antônio para gastar? Eu hoje, sem pensar muito, Marcos Antônio. Até porque na posição de volante, a gente tem um da base que temos grande probabilidade que ele seja vendido num futuro próximo, que é o Pablo Maia. Então você já está assegurado com outro ali. E já tem o Negruti, tem o... Salve, salve, rapaziada do nosso canal! Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Uma puta informação ontem que o portal R7 publicou, em que o São Paulo, torcida do São Paulo, na verdade, não São Paulo, mérito da torcida, tem o maior nível de engajamento em compras e aquisições de produtos esportivos relacionados ao clube, superando de longe
Corinthians e Flamengo, ou seja, a torcida do Flamengo é aquela história, ela serve para Ibope e serve para números, mas para efetivamente compra de produtos e a gente botar a vera as situações, a torcida do São Paulo, ela nadou de braçada, deitou aí em cima da torcida do Flamengo, mostrando que tem um número de engajamento muito superior, mesmo tendo muito menos torcida no final das contas, a gente consegue bater os dois times que tem mais torcida, e o São Paulo é líder brasileiro de consumo de produtos. Eu vou abrir aqui a matéria para poder passar para vocês mais informações. Se você não viu, você vai ter os detalhes na matéria aí no site, no blog do São Paulo, está lá publicado. E aí tá aqui, São Paulo bate Corinthians e Flamengo como torcida que mais compra produtos do clube. O São Paulo tem 30% dos aqui, ó, clubes brasileiros que mais consomem produtos oficiais, 30% é da torcida do São Paulo. E o Palmeiras, que dizem que tem uma torcida mais representativa, que está crescendo mais do que a nossa, tá lá abaixo de Flamengo, Corinthians e Vasco da Gama. Só para vocês entenderem a situação da torcida aqui e da pesquisa que foi feita. Enfim, mesmo numa fase ruim, mesmo no momento de desconfiança, até queda de público, momento econômico conturbado no Brasil, um monte de coisa, os São Paulinos compram pelo menos 30%, um terço da torcida do São Paulo acaba comprando produto licenciado do clube e o resultado é maior do que dos outros clubes. Isso mostra muita coisa. E a torcida do Flamengo, a única coisa que compra a mais do que a torcida do São Paulo é uniforme oficial, ficando com 14,3%, a do Corinthians 13,9% e a do São Paulo 12,4%. Ou seja, a gente está falando só quando se trata só de camisa oficial do clube. Ou seja, ele só compra um tipo de produto. O São Paulino não. O São Paulino compra uma gama diversificada de produtos esportivos e isso explica muito. E aí não é aquela entrevistinha, não. De tipo, igual o Palmeiras encomenda aquelas entrevistas que eles gostam de falar que a torcida deles passou, que os caras entrevistam 1.200 pessoas. Falar, entrevistamos 1.200 pessoas em determinado dia, não sei o quê. Os caras entrevistam 1.200 pessoas e fazem uma pesquisa projetada para dizer que a torcida do Palmeiras cresceu pra caralho no Brasil. Essa entrevista aqui, essa pesquisa, ela entrevistou 70 mil pessoas envolvendo brasileiros acima de 18 anos. São 70 mil pessoas, não são 1.200 nem 2.000 pessoas. São 70 mil, só para a gente comparar com as outras pesquisas que a galera gosta de ir. Ah, mas o Palmeiras lá naquela pesquisa estava com um número acima. Tá bom, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas. Quero ver fazer uma dessa aqui com 70 mil pessoas. E aí a gente tem um número de apanhado aí para você ter mais assertividade quando você está falando sobre esse tipo de coisa. A torcida do São Paulo, inesgotavelmente, está do lado do clube e fazendo o seu papel, fazendo a sua parte como sempre. O que a gente precisa ter é um retorno maior de quem está lá do lado de dentro, não é isso? E agora vou falar sobre a informação exclusiva que eu obtive para vocês, conversando ontem com uma pessoa do São Paulo. A informação que eu tive é, em reunião, a última reunião que teve no departamento de futebol, conversando com o Zubeldia e os responsáveis do departamento, o São Paulo definiu que um dos alvos principais de reforços para esta janela é a contratação de um jogador que atua no setor de meio de campo e de flanco. Isso você já tinha comentado com a gente. Mas eles definiram que este jogador ele não pode ter, por exemplo, a característica do Oscar. Que o Oscar, por exemplo, ele pode jogar centralizado, faz aquele negócio, ele também cai para o lado esquerdo, mas ficou determinado, ficou definido que o scout, entre as buscas que fará daqui para frente de jogadores, será de um atleta que tenha características mais próximas de Lucas Moura. Ou seja, o São Paulo quer um jogador que imponha velocidade, imprima ritmo e correria em determinados momentos. Por exemplo, o São Paulo está lá com as linhas baixas, está sendo atacado por um time. O São Paulo, em vez de ter meio-campistas só que trabalhem com a bola para distribuição de jogo e construção, o São Paulo quer essencialmente um jogador que possa cair pelos flancos, como a gente falou, e também pelo meio, mas que tenha na sua característica condução de bola. O São Paulo quer um jogador que faça como o Lucas, que possa pegar a bola e desafogar o time em alta velocidade. Então vocês podem perceber que o São Paulo continua mantendo no seu planejamento as características do Zubeldia de trabalho, de ritmo de jogo.
ele quer um jogador que faça essa explosão, que pegue a bola, tenha capacidade de pegar a bola no setor ali de meio de campo, numa arrancada, e conduza a bola até o campo de ataque, e que saiba trabalhar também puxando flanco e setor de meio. Ou seja, o São Paulo quer imprimir mais velocidade para transições, para contra-ataques, para jogos em que a gente esteja muito amarrado. O São Paulo quer jogadores que busquem essa como é que eu falo assim, esse jeito de jogar, essa forma de jogo em que a condução de bola e a velocidade com a bola nos pés, para que o São Paulo saia em alta velocidade para contra-ataques, ela seja uma característica latente desse determinado jogador. Você fala assim, porra, mas o Ferreirão não faz isso? Ele já não tem essa característica na ponta? Sim, mas o Ferreirão é uma característica mais de ponta. O Ferreirinha não faz isso? Sim, ele faz uma característica mais de ponta também. O que o São Paulo quer é um jogador que tenha capacidade de jogar também mais centralizado e que também possa cair pelo lado do campo. Isso não é para tirar espaço dos pontas. Isso é para ter um jogador que tenha uma polivalência para que permita que ele, quando ele vem, ele abre espaço. Por exemplo, o cara corre com a bola dominada, igual o Lucas faz. Ele pode tanto ir para o meio para poder infiltrar para a defesa direto, buscando o pivô, ou buscando a tabela com o pivô para chegar, receber de volta e entrar na área, como ele pode buscar a linha de fundo e depois buscar um cruzamento para trás, uma jogada mais aguda nesse sentido. O São Paulo apostava no Eric na época, mas o Eric não conseguia carregar muito a bola. Ele era muito mais um jogador de fazer o lado do campo, mas buscar um cruzamento ou um chute. Ele não fazia muito, ele não era muito de condução de bola em alta velocidade. O único que eu vejo hoje fazendo isso no São Paulo é realmente o Henrique Carmo, o Lucas Ferreira e o Ferreirinha. O William Gomes podia fazer isso, mas o São Paulo vendeu. A gente não vai entrar nisso de novo. Mas essa característica deles, ela não é de jogador que joga mais pelo centro, né? Então, ter um jogador como esse perfil... E aí, Danzqueta, dá um exemplo de jogador nesse perfil. Cara, a gente já falou várias vezes aqui, o Dorival também queria esse jogador disso, nesse perfil e tudo, e acabou vindo o Rames na época, junto com o Lucas. Aí, tanto que o Dorival bancou o Rames e botou o Lucas para jogar, porque o Lucas dava essa versatilidade e essa mobilidade, essa dinâmica de jogo ofensivo que o São Paulo precisava tanto. Jogadores nessa característica. Nahuel Barrios, do São Lourenço, que a gente já falou milhares de vezes, todo mundo sempre indica esses jogadores aqui. É um jogador tipo, a grosso modo, Savarino sabe fazer isso. Óbvio que a gente não vai contratar Savarino. Estou dando exemplo de jogadores que têm essa característica. O Almada faz isso no Botafogo. De novo, não estou sugerindo jogadores, estou sugerindo características de jogadores. Características de jogo dos jogadores, como eles podem atuar. Para não ficar só dando exemplo do Lucas, que a gente sabe que o Lucas é um exemplo de jogador meio específico demais na hora da gente fazer esse entendimento da sistemática e de posicionamento dele dentro do campo. São algumas características aí, são alguns perfis de atletas com os quais o São Paulo quer trabalhar hoje. Essa é uma informação que eu passo para vocês, é certeza. O São Paulo está hoje buscando um jogador com essas características. Se vai conseguir contratar ou se não vai conseguir contratar, mas essa definição que eu ouvi foi: precisamos de velocidade, precisamos de dinâmica, tanto para setor de meio de campo quanto para setor de lado de campo. Em quanto tempo o São Paulo conseguiria zerar as suas dívidas? Bora trazer um estudo bem bacana sobre isso, trazer atualizações sobre a saída de Igor Vinícius. E o Juan, hein? Fica, não fique? Que papo é esse de cirurgia? Bora trazer. O Paulo treinou na última sexta-feira, dando seguimento à preparação da equipe para enfrentar o Vasco. São Paulo, nesta semana, se reapresentou na quarta-feira, na quinta e na sexta continuou os trabalhos. O Zubeldia já começou a fazer alguns trabalhos com bola e alguns trabalhos mais técnicos, já avisando o confronto contra o Cruz Maltino na próxima semana. Neste sábado tem um novo treinamento no CT da Barra Funda, e aí no domingo folga, e aí o São Paulo volta a trabalhar na segunda, na terça e na quarta-feira, visando o confronto da quinta-feira contra o Vasco. Nos treinamentos ainda não é possível ter as presenças de Ferrarese, que está com a seleção venezuelana, Bobadilla, que está com a seleção paraguaia, e o Alves, que está com a seleção sub-20 brasileira na disputa de amistosos lá no Egito, na preparação da equipe para o Mundial Sub-20, ou seja, o Alves tem boas possibilidades de ser chamado, de ser convocado
para a disputa do Mundial da categoria. Então o São Paulo tem feito esses treinamentos, tem feito esses ajustes, tem aproveitado esse tempo para de fato colocar ali, tentar colocar a casa em ordem ali no quesito tático, técnico, mental e físico. Existe uma boa possibilidade do Marcos Antônio retornar para a partida contra o Vasco. Ele já está começando a treinar com os companheiros. A expectativa é de na próxima semana ele fazer todas as atividades e aí vão crescer as chances dele estar disponível na partida contra o Vasco. Fica aí a expectativa desse retorno do jogador que vinha sendo importante com o Zubeldia, mas que acabou ficando de fora aí por conta dessa contusão. Então o São Paulo vai continuar os trabalhos, vai começar ali a pincelada para quem sabe chegar contra o Vasco em boas condições e conquistar os 3 pontos que serão cruciais no São Paulo para essa temporada. Em quanto tempo o São Paulo pode acabar com a sua dívida? Vamos trazer um estudo bem legal que mostra que o São Paulo precisará de mais ou menos 7 anos, de acordo com as suas últimas receitas, para conseguir equacionar essa dívida. Bora trazer aqui alguns bastidores bem legais. O relatório Convocados, aquele, né, que é um estudo anual de consultorias da Galápagos, que inclusive está ajudando nas questões do FDIC e da Outfield, eles fizeram uma análise das finanças dos clubes. Eles sempre fazem essas análises anuais e trazem seus apontamentos sobre as dívidas dos clubes, como é que estão essas situações. Foram eles que, por exemplo, elencaram as finanças do São Paulo em 2024 na categoria C, que é a segunda pior, né? Só ficou atrás ali de Atlético Mineiro e Vasco. São Paulo e Corinthians ficaram nessa classe C, que realmente é de alerta, é num estado de alerta das finanças. E aí eles fizeram esse outro estudo, levando em média quanto tempo as equipes do futebol brasileiro levariam para equacionar as suas dívidas. Isso leva em consideração a média de receitas dos últimos anos e também retirando 1/5, que seria 20% do montante para o pagamento da dívida. Porque, obviamente, não dá para pegar só o faturamento, já que o clube também tem as suas contas diárias, pagamento de funcionários, de salário de jogadores e tudo mais. Então, pegou a receita, a média das receitas dos últimos anos, tirou ali 1/5, que seria 20%, e aí seria destinado para essa equação de dívidas. Na conclusão do relatório, o São Paulo levaria 7 anos e meio para acabar com as suas dívidas. E aí seria o nono time que mais levaria tempo para equacionar essas dívidas de acordo com esse estudo. É óbvio, né, que é um estudo e tudo, mas tem as variantes do futebol. Aí só para trazer a tabela, por exemplo, o Atlético Mineiro, diante desse estudo, levaria cerca de 22 anos e meio para acabar com as suas dívidas. O Cruzeiro vem em seguida com 21,9, o Botafogo em 17 anos, o Vasco em 13,7 anos, o Corinthians em 12,1 anos, o Internacional 10,3 anos, o Vitória 9,2 anos, o Fluminense 7,9 anos e o São Paulo com 7 anos e meio. E aí em seguida vem Grêmio, Atlético Paranaense, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Bahia, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Criciúma. Lembrando que nessa semana saiu a entrevista do Júlio Casares lá para o Antônio Tabet no UOL, ele afirmando que já em 2027, no máximo 2028, o São Paulo já conseguiria competir no mercado com clubes com maior poderio financeiro, como Flamengo e Palmeiras, e que em 2030 o São Paulo já seria um player mundial, que o São Paulo já teria ali suas dívidas equacionadas e estaria com um faturamento interessante para conseguir já competir e ser um dos pioneiros aqui no futebol brasileiro no que diz respeito a contratações de jogadores. Vamos ver se essa teoria, se esse lado, se essa entrevista vai se concretizar na prática, que é o que todo torcedor de São Paulo está aguardando e tem esperado durante todo esse tempo. Antes da gente continuar, atualizações de Igor Vinícius, que o Igor Vinícius não deve permanecer do São Paulo, isso você já sabe, a gente já tem falado já há algumas semanas. Mas bora trazer mais atualizações sobre essa situação, né? Porque o Igor Vinícius tem sido ventilado em diversas outras equipes, e aí agora a gente tem um outro posicionamento, uma atualização em relação ao São Paulo. O São Paulo sabe dos interessados e agora está tentando entender qual que ele pode ter o ganho com essa saída.
Já que Corinthians e Fortaleza estão interessados na contratação do atleta, o São Paulo está dando uma segurada para entender, olha, eu vou ficar com direitos do jogador visando uma venda futura? Ou vocês têm algum jogador até que possa me interessar para a gente fazer uma troca aqui de jogadores? Ou se vocês vão envolver valores no negócio, há um entendimento de que antes o São Paulo faria a liberação do atleta sem nenhum problema, só ficando com o percentual dos direitos do jogador, e aí o staff pegou essa informação e começou a conversar com outros clubes para buscar de fato um novo destino. Só que com a entrada principalmente do Corinthians na parada e vários outros clubes do São Paulo vendo que o Igor Vinícius tem mercado, o São Paulo já começou a analisar, opa, peraí, vamos tentar encontrar aqui um cenário melhor, vamos tentar aqui conversar. Não vai ser tão fácil assim também liberar o Igor Vinícius aqui, não. Vamos tentar conversar, vamos tentar encontrar um denominador comum. E aí, inclusive, da parte do Corinthians, existe até já tava um otimismo muito grande e agora já tá tipo, os caras estão querendo graça ali, os caras estão, sei não, hein? Até por conta de liberar para um rival direto mesmo, se tratando de jogador que não faz parte dos planos. Então o São Paulo, que antes estava, não, você consegue o clube, a gente libera, tá tudo certo, a gente fica com o percentual, já tá começando, pera, a gente libera, mas vamos tentar conversar aqui nos melhores termos, vamos tentar aqui entender algumas condições. A gente já falou que Corinthians e Fortaleza são hoje as duas equipes que mais estão interessadas na contratação do jogador e estão prospectando a sua contratação já nessa janela de transferências. Vasco, Santos, outras equipes que foram ventiladas como possibilidade de reforço para o Igor Vinícius continuar a sua carreira nessa temporada, foram contatos mais superficiais, foram contatos mais iniciais, ainda não avançaram da mesma forma como Corinthians e Fortaleza. Pode acontecer também nos próximos dias a entrada de outros clubes na parada, né? Ofertando, quem sabe, uma possibilidade. A grosso modo aqui, vamos falar o português claro, o São Paulo meio que tá fazendo um leilãozinho. O São Paulo tá, vamos entender aqui, a gente vai liberar, tá tudo certo, tá à venda. Mas deixa eu entender aqui, o que você me oferece? Você me oferece um jogador, você me oferece um dinheiro, você me oferece só um percentual? Como é que tá? Um percentual? Todo mundo quer um percentual? Legal. Quanto que cada um está disposto a deixar de percentual para mim? Então o São Paulo está analisando o mercado de uma melhor forma, mas como eu tenho falado para vocês aqui, Igor Vinícius não jogará mais com a camisa do São Paulo, ele não terminará essa janela de transferências como atleta do São Paulo, ele que está tratando da lombalgia, essa lombalgia deve demorar ainda pelo menos mais 3 semanas para ele estar 100%, então Igor Vinícius não deve continuar no São Paulo, como você já sabe aqui no canal, a gente foi o primeiro aqui a trazer que o Igor Vinícius não ficaria nessa janela, e aí depois saíram mais informações relacionadas ao futuro do atleta. Pode ficar no São Paulo e também pode passar por cirurgia. Bora trazer detalhes e entender toda essa situação. O São Paulo tá tentando a permanência do Juan, isso você já sabe, o São Paulo quer aquela prorrogação do empréstimo, e aí depois compraria o atleta em definitivo por algo em torno de 27 milhões. Só que o que acontece? Nesse período, o Juan está com dores no joelho, e aí o São Paulo está optando por esse tratamento conservador, inclusive as dores do joelho começaram após a partida contra o Palmeiras na Arena Barueri, no gramado sintético. Ele até tentou ir para o jogo contra o Libertad na época, foi o Libertad, só que aí ele acabou não aguentando ali os 45 minutos, estava sentindo muita dor e acabou sendo substituído, tentou voltar contra o Náutico, e aí também voltou a sentir dores, e aí agora está num tratamento conservador, só que não está descartada a possibilidade de cirurgia. E aí que vem um ponto importante, o São Paulo está conversando com o Sassuolo sobre essa questão. Aí o São Paulo está tentando entender com os italianos toda essa situação, porque só a Flávia tá doente aqui do meu lado, tá? Só para avisar. E aí o São Paulo está tentando contornar essa situação, por quê? Porque o São Paulo tá conversando com o Sassuolo para prorrogar esse empréstimo para ele fazer o tratamento e manter a mesma forma que o São Paulo tem feito. Cara, prorroga o empréstimo, a gente vai comprar, mesmo ele precisando de cirurgia, a gente quer ficar com ele e tudo mais. A Sassuolo tá batendo o pé, tá falando, não. Quero o meu jogador de volta, ele vai tratar aqui, a gente vai cuidar desse tratamento e ponto final. E o São Paulo tá tentando conversar apoiado pelo atleta também, com o apoio do atleta nesse quesito, para ele fazer o tratamento aqui no São Paulo. E aí esse tratamento consistiria em ficar mais um tempo fazendo esse trabalho conservador, até para entender de fato se vai precisar dessa cirurgia ou não, mas mesmo em caso de cirurgia ele fica no São Paulo, fica no clube com um contrato renovado por empréstimo por mais um ano,
e aí em 2026, no meio de 2026, dando tudo certo, o São Paulo compraria o atleta. É difícil, a Sassuolo está bem reticente com